Deus, desde já quero agradecer todos os nossos visitantes, muito obrigado, fique à vontade no nosso meio. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje é noite de ceia e eu quero trazer uma palavra, querido, que fica no livro de Jonas. Abre aí, glória a Deus. Eu já ministrei essa palavra uma vez, né? Eu já ministrei essa palavra uma vez, está lá no YouTube lá da igreja, e é uma palavra muito forte, e lá naquela vez eu ministrei sobre curando um profeta para salvar uma cidade. É mais ou menos assim, nem sei se eu lembro o tema daquela mensagem. E hoje, querido, eu quero ministrar essa passagem de Jonas 1, versículo 1. Jonas 1, versículo 1. Glória a Deus. Hoje é noite de ceia. Prepara o seu coração para ceiar. Daqui a pouquinho você vai se assentar na mesa para ceiar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, querido: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém? O versículo 3 fala assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, nós apresentamos, Senhor, a Tua palavra nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, Deus, nós apresentamos essa palavra, e quando nós entregamos ao Senhor, quando nós apresentamos ao Senhor, a palavra é do Senhor, Deus. O Senhor pode compartilhar com meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, trazer um entendimento, em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade, ó Santo Espírito, do nosso meio. Quero apresentar a cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que o Senhor possa estar ministrando a cada coração, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Seja bem-vindo sobre este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, é uma palavra muito conhecida, é um texto muito conhecido, quando se fala o texto de Jonas, o profeta Jonas. A palavra fala que Deus, ele dá uma direção ao profeta Jonas. Deus fala com Jonas para ele se levantar, e a palavra de Deus fala que ele se levanta, obedece a palavra de Deus, obedece o Senhor falando com ele, mas ele levanta e vai para uma cidade oposta do que o Senhor falou. Querido, estamos vivendo um tempo, estamos vivendo dias que talvez não dias bons que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo, querido, que a palavra de Deus, ela tem sido ministrada a cada cidade. A palavra de Deus tem sido ministrada o mundo todo. A facilidade de você liga uma televisão, está falando sobre Jesus, está falando sobre a palavra de Deus. Você liga um rádio, está falando sobre a palavra de Deus. A internet está falando sobre, você liga a televisão, está tendo culto na internet ao vivo. Então a palavra de Deus, querido, está sendo ministrada, e a palavra fala que Deus, ele por uma cidade, a cidade de Nínive estava uma cidade que a malícia estava demais, a maldade estava demais, e agora o Senhor pega um profeta chamado Jonas e dá uma missão para ele ir até essa cidade, pregar contra ela. É como se o profeta, Deus estava dando uma palavra para aquele profeta, dar uma sentença para aquela cidade. E o Senhor fala para Jonas. O mais interessante, querido, que se a gente for ver palavra
que o Senhor usou homens de Deus para estar levando a palavra. Em uma cidade, por exemplo, a gente vai ver um homem chamado Abraão, né? Amigo de Deus, um homem que o Senhor fala para ele a respeito de uma cidade que ele ia, e Abraão vai falar, né? Vai lá naquela cidade, e Abraão começa a falar, interceder pelaquela cidade, e fala: Senhor, se tiver 50 justos, 40 justos, para o Senhor não destruir aquela cidade. Aí a gente vai ver também um homem abençoado chamado Moisés, que quando o Senhor dá a missão para Moisés, para a terra prometida, e a palavra fala, para resumir, a palavra fala que Moisés sobe no monte para fazer a tábua dos 10 mandamentos, e quando Moisés ele está lá, o Senhor fala: desce, Moisés, porque o povo se corrompeu, o povo começou a fazer bezerro de ouro, e está adorando bezerro de ouro. E Moisés desce, e o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, e vou começar de ti uma nova, eu vou dar uma caminhada através de você. E Moisés intercede pelo aquele povo, e Moisés fala: Senhor, se arrependa desse mal, não faça isso. O que o povo vai pensar de ti, que o Senhor tirou o povo do Egito e deixou morrer no deserto? Então, alguns homens de Deus, alguns profetas que intercedem pela cidade. Só que interessante, querido, que a palavra de Deus fala que o Senhor fala para Jonas ir até essa cidade e pregar contra ela, levar uma palavra para aquela cidade. E a gente vai ver o texto que ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele vai para outro destino, o Senhor manda ele para cá, ele vai para outro lado. E o que acontece, querido, eu estava estudando essa mensagem, fala a respeito que Tarsis é mais perto. Ele foi para um lugar mais perto, 400 mais perto, quase a metade a distância se ele fosse para Nínive era mais longe, ele foi para Tarsis mais perto. Mas muitas das vezes, querido, muitas pessoas criticam Jonas, por que ele não foi? Por que ele não foi pregar para aquela cidade, para aquele povo? A palavra de Deus fala que aquele povo era mau. É tanto que o Senhor fala, a malícia daquele povo tem chegado até a mim. Se a gente for olhar, a palavra de Deus fala, lá em Gênesis, fala a respeito de Noé, que o Senhor dá uma missão para Noé, a respeito de construir uma arca, porque o povo estava demais. A malícia daquele povo tinha chegado até o Senhor, e o Senhor dá uma missão para Noé construir uma arca, né? E eu acredito que Noé também ministrava, pregava para aquele povo, para arrependimento. Mas a pergunta que eu falo é o seguinte, querido: será que Nínive tem jeito? Será que aquele lugar tem jeito? A sentença, uma palavra já está nas mãos de um profeta. Será que aquele lugar tem jeito? Querido, estamos vivendo dias que muitas das vezes a gente, talvez, muita gente fala que Jonas tinha um motivo de não ir para lá. Alguns que estuda essa mensagem fala a respeito que Jonas não foi para Nínive porque talvez o povo dele foi maltratado pelo aquele povo, os ninivitas, lá em Nínive. A família dele talvez foi maltratada, aquele povo era cruel, matava o povo, maltratava o povo, a maldade. Talvez ele recebe uma palavra e fala: não vou para lá, porque se eu não ministrar, aquele povo vai ser destruído. Se eu não levar a palavra, aquele povo não vai ouvir a palavra. E ele falou: eu não vou para aquele lugar. Talvez ele tinha um motivo. Mas, querido, o que eu quero trazer com essa palavra? Eu quero trazer, querido, nessa noite, que você foi chamado com um propósito, amém?
Você foi chamado com um propósito, querido. Eu quero falar para você nessa noite: você é um Jonas nessa terra. Você é um Jonas nessa terra, querido. Existe nação esperando uma palavra que Deus colocou na tua boca, que Deus colocou no seu coração. Sim, sabe, querido, você é um Jonas nessa terra. Quando nós estamos aqui, já estamos à porta do encontro, o encontro sobrenatural, e a gente vê a necessidade, querido, de levar pessoas para ouvir uma palavra. A gente vê pessoas sendo maltratadas pelo inimigo, escravizadas pelo inimigo. E a gente sabe, se a palavra chegar ao coração dessa pessoa, essa pessoa nunca mais vai ser a mesma pessoa. E até mesmo quando a gente faz um convite para as pessoas, para ir para o encontro e fala: ei, tira uma foto sua antes e o depois, porque você vai ver o que Deus vai fazer com você naquele lugar. Sim, querido, é difícil uma pessoa ter um encontro com Jesus e ficar da mesma maneira. É difícil uma pessoa ter um encontro com Deus e conseguir andar do mesmo jeito. É verdade, pastor? Sim. A gente vai ver exemplo na Bíblia. A gente vai ver Jacó, que teve um encontro com Deus, que lutou com Deus, e ele foi mudado. O camarada que tinha um nome de não sei o que era trapaceiro, teve um encontro com Jesus, com Deus, e o nome dele foi mudado. Ele começou a andar diferente. Ele começou a mudar, porque ele teve um encontro, mas ele teve que lutar. Ele teve que lutar ali, mas ele foi mudado. A gente vai ver várias pessoas que teve um encontro com Jesus e a vida foi transformada. A gente vai ver a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e foi mudada a vida dela. A gente vai ver o cego de Jericó que teve um encontro e foi mudado. Várias pessoas, querido, teve um encontro e foi mudado. Porque a palavra fala que a fé, ela vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus, querido. Teve uma vez que a palavra fala que foi perguntar a um rapaz se ele tinha entendido o que ele estava lendo. Ele fala: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique, que ninguém me fala? Então tem muitas pessoas anseiando de ouvir uma palavra, querido. Você é uma resposta para essa geração, querido. Você foi chamado com um propósito, que Deus te chamou com um propósito. E tem uma coisa, querido: quando Deus te chama para um propósito, eu quero dar uma notícia para você, querido. É você que vai. Talvez você fale assim: ah, mas manda, meu irmão. É você que vai. O cajado está nas tuas mãos, a palavra está nas tuas mãos. Deus te chamou. O conselho que eu dou para você, o conselho que é para mim, é que você vai, é que eu vou. Deus mandou ministrar a palavra, eu vou. Deus mandou tocar a bateria, eu vou. Porque, querido, Deus sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus fala que Jonas foi para outro lugar. E o que acontece? O versículo 4 fala: mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Querido, não tem jeito. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, vai vir vento, vai vir tempestade nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente pergunta: por quê? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque tem uma família clamando por socorro. Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque tem uma cidade clamando pelo socorro. Está sendo destruída, o inimigo está bagunçando.
Por que está acontecendo isso na minha casa? Aí muitas das vezes a gente fala, o inimigo está furioso. Querido, não é o inimigo que está furioso. É Deus que está trabalhando para trazer você de volta para o propósito. É Deus que está trabalhando para trazer você de volta para o propósito. E o vento começou a vir forte, a tempestade veio forte. E o mais interessante, querido, que pessoas que não, às vezes não tem nada a ver, vai pagar, porque está num barco com você. A palavra fala que os marinheiros começaram a achar estranho. Talvez não era a primeira viagem dos marinheiros, talvez, eu não sei, mas de muitos anos de profissão. Mas o que estava acontecendo com eles era algo inédito. Era algo que eles não estavam entendendo. Era algo que estava todos desesperados. Era algo que estava jogando as coisas do navio para ver se aliviasse o peso, para ver se melhorava de todas as maneiras humanas, todos os recursos humanos. Os marinheiros trabalharam para fazer, para acalmar. Os marinheiros chegam em um lugar, num porão do navio, está um camarada dormindo, roncando, tranquilo. Eles começaram a achar uma coisa estranha. O que está acontecendo? Todo mundo desesperado, esse cara é tranquilo, dormindo. E os marinheiros, versículo 6 fala, e eles começam a interrogar Jonas. E o mestre do navio chegou-se e ele disse: o que tens dormente? Sabe, querido, quando nós estamos fora do propósito, quando nós às vezes estamos fugindo de um chamado que Deus chamou para fazer, muitas das vezes a gente fica dormente igual Jonas estava. A gente está num sono profundo que tudo está acontecendo ao nosso redor, a gente não está conseguindo ver. Pessoas que estão ao nosso redor estão vendo, mas a gente não está vendo nada. E o marinheiro começou a interrogar: fala aí, cara, por que você está dormente? E a palavra fala que Jonas estava em um sono profundo. Querido, hoje eu quero trazer essa palavra aqui nessa noite, que o Senhor vai trazer algo sobrenatural na vida de Jonas hoje, vai acordar desse sono profundo em nome de Jesus Cristo. Talvez Tarsis era um lugar de fuga para Jonas. Jonas estava num lugar de fuga, tentando fugir do que o Senhor mandou ele fazer e fugir do Senhor. Mas o salmista fala: como poderei fugir eu da tua presença, Senhor? Se onde eu for, o Senhor está me vendo. Não tem como fugir do Senhor, querido. E a palavra fala que Jonas estava nesse sono profundo. E o marinheiro interroga ele. E fala assim: rapaz, cada um clama o seu Deus. Nós estamos clamando o nosso Deus aqui, que os marinheiros não se viu Deus de Jonas. Nós estamos clamando o nosso Deus, clama o seu Deus também, porque talvez ele tem e vem socorrer a gente. E lança uma sorte, a sorte cai em Jonas. E agora eles começam a perguntar: da onde tu veio? Começa a interrogar Jonas, isso tudo, qual é a tua terra? Qual é a tua ocupação? E Jonas fala: eu sou hebreu, eu temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizesse isso? Por que você fez isso, cara? Você colocou as nossas vidas em jogo, né? E o versículo 11 fala: e disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Querido, tem muitas pessoas querendo essa resposta. O que fazer para o mar se acalmar, querido? O que fazer para que a tempestade passe nas nossas vidas quando nós estamos no propósito errado? Quando nós saímos do propósito? Quando nós estamos fugindo do chamado de Deus?
Sabe, querido, por que o Senhor fez isso tudo? Enviou isso tudo para Jonas? Porque tinha uma cidade lá, querido, esperando por um profeta. A palavra estava com Jonas, a sentença estava com Jonas, e esse profeta estava em outro lugar, e o Senhor mandou ele. Será que não tinha mais profeta para o Senhor enviar para ir para esse lugar? Talvez tinha, mas a palavra do Senhor entregou para Jonas. Então Jonas, ele fala, os homens começam a perguntar: o que faremos? Porque a tempestade começou a ficar forte. Muitas das vezes, querido, a tempestade vai forte, o vento vem forte quando nós não entendemos o que o Senhor chamou a gente para fazer. Quando nós fugimos do propósito de Deus, a tempestade vem forte. O camarada que tinha uma empresa maravilhosa, fluindo, a empresa começa a ir cada dia pior. A empresa começa, o vento vir forte, acaba fechando. Pessoa que tinha uma família sensacional, uma família que seria a referência da cidade, está fora do propósito. O vento começa a balançar, o vento começa, e aí a família começa a balançar, porque está fora do propósito. E aí, versículo 12 fala: e ele disse: levanta-te, levanta-te e lança-me no mar, e o mar vai se aquietar. Jonas fala: o peso aqui não é a mercadoria, o peso aqui não é o navio, o peso aqui sou eu. Me lance no mar que vai quietar. Querido, isso tem que ter muita coragem, querido. Isso tem que entender, se humilhar e falar: o problema sou eu. É como ele disse, aquela música de Roberto Carlos: esse cara sou eu, que está causando esse tumulto todo aqui. Me lança no rio, me lança no mar, que vai acalmar tudo. Sabe, quando ele se fala me lance no mar, ele está falando: me lança de volta para o propósito. É como se Jonas estava falando: é tudo ou nada. Talvez, não sei, Jonas pensou: se me lança no mar, que pelo menos eu sou o culpado, eu vou perecer, mas pelo menos vida inocente vai ser poupado. E quando lança Jonas no mar, querido, o mar se aquieta, o mar se acalma. E agora, o que acontece? Versículo 15 fala: e levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Deus também tinha outro propósito nessa viagem, querido, nessa história. O versículo 16 fala: e temeram, pois, os homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram voto naquele lugar. Os marinheiros, querido, temeram ao Senhor. Os homens naquele lugar temeram ao Senhor e fizeram voto ao Senhor. Então o Senhor tinha propósito, até nessa fuga de Jonas, o Senhor tinha um propósito. Imagina aí, eles jogaram Jonas no mar, a tempestade acalmou. Então para eles aquilo ali foi um grande algo sobrenatural da parte de Deus. O que o profeta falou aconteceu, e o mar se aquietou. Sabe, querido, quando vai cessar a tempestade nas nossas vidas? Quando nós se lançamos no mar, e quando nós entregamos a nossa vida na totalidade para Deus.
É como se Jonas falasse assim: Senhor, agora eu estou nas tuas mãos, agora eu não tenho um controle mais nesse mar, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. O Senhor me deu uma palavra para mim ir para Nínive, e eu não fui. Eu fui para Tarsis em um navio. Agora, Senhor, eu vou me lançar no mar, envia um transporte para mim ir fazer o que o Senhor pediu. E a palavra fala que um grande peixe pega Jonas. Sabe, querido, muitas das coisas acontecem nas nossas vidas por falta de não entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes acontece nas nossas vidas, querido, por a gente colocar o nosso eu na frente de todas as coisas, a nossa vontade na frente de todas as coisas. Talvez Jonas pensou: eu não vou lá, aquele povo é mau, aquele povo fez isso, aquele povo fez aquilo. Mas, querido, o pastor Demis ministrou aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Então o amor de Deus, querido, não tem como comparar as misericórdias de Deus. O tanto que Ele nos amou, que entregou o seu único filho por nós. Esse amor, querido, não tem explicação. É por isso que quando nós provamos desse amor, querido, nós temos que carregar esse amor dentro de nós. Quando nós provamos de um amor desse, nós temos que carregar dentro de nós. E nós entendemos isso, e eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho transforma a vida, o Evangelho transforma a família. A misericórdia que Deus teve comigo, Deus pode ter com meu irmão. E muitas das vezes, querido, o nosso monte de coisa, o nosso eu, às vezes atrapalha a gente entender isso. Talvez seja uma palavra dura, mas muitas das vezes a gente tem farinha pouco, meu primeiro. Mas não, querido, tem muitas pessoas precisando do pouco que você sabe. Pegue o que o Jonas pregou, querido. Pegue o texto que Jonas pregou para ver. Foi poucas coisas, poucas palavras que Deus colocou dentro do coração de Jonas. E muitas das vezes, querido, nós só preocupamos pela nossa casa, nós só se preocupamos pela nossa família. É por isso que eu sempre falo, eu entendo da onde eu saí. Tem muitas pessoas que falam: por que às vezes com chuva, com sol, você vai para o culto, você não perde célula, e você... Hoje mesmo, trabalhamos para o Senhor, lá, a equipe, fazendo feijoada, porque eu sei de onde Deus me tirou, querido, e eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para aquele lugar, querido, pela aquela cama de hospital. Só eu e minha família e os irmãos sabem o que eu passei. Ficar longe da minha família, em outro estado, naquele lugar. E eu sempre falava: Deus, me tira desse lugar, Senhor. E pela misericórdia de Deus, querido, eu voltei com vida. Quantas pessoas, querido, saem, às vezes entra andando em um hospital e não volta para casa, volta em um caixão. Então, como que eu não vou fazer o que o Senhor mandou para mim fazer, querido? Fala. Eu experimentei de uma misericórdia de Deus. Eu só quero isso para minha casa, para minha família. Não. Vou pregar a palavra de Deus, querido. É para ir para o encontro sobrenatural? Vamos. É para sair pedindo para levar pessoas para o encontro? Conta comigo. Eu vou sim. Porque uma alma vale mais do que uma vida inteira, querido. Hoje eu estava conversando com o irmão Clérison, eu falei, se a gente for olhar Ananias, a gente não vê muito falando sobre Ananias. A gente não vê quase falando de Ananias no livro de Atos. Mas a gente vai ver
Deus falando com Ananias em visão: vai lá na rua tal, o pastor Demis pregou no culto passado, vai lá na rua tal, e tem uma pessoa tal, ore por ele, para que ele volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Ananias não fez isso só Paulo só, querido. Ananias só fez isso com Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um dos maiores, uns caras que Jesus usou. Paulo é um camarada que fala: eu sou prisioneiro de Cristo. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Foi esse que Ananias orou, foi esse que Ananias obedeceu uma visão e foi lá. Já pensou, querido? Quantos Paulo aí tem para você ganhar para Jesus? Porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu sempre falo, João Marinho, talvez ele não é muito de pregar, ele não é muito de ministrar, mas foi ele que me fez um convite para mim ir para a igreja e aceitei Jesus. Ele que me ganhou para Jesus, João Marinho. Então, querido, vale a pena você investir em uma pessoa, vale a pena você investir em uma alma. Talvez você fale: não tem mais jeito, já foi, só pensa em cachaça. Querido, Jesus pode transformar um cachaceiro. Jesus transformou a vida de Saulo, um matador, um assassino, para Paulo, um ganhador de alma, um cara que pregava a palavra de Deus. Então Jesus pode todas as coisas. E a palavra de Deus fala, querido, que o Senhor dá uma outra oportunidade para Jonas. E pela segunda vez o Senhor fala para Jonas: Jonas, vai lá e pregue a palavra para aquela cidade. E o mais interessante é que o peixe vomita Jonas em terra seca. O povo vê aquilo ali como um grande milagre. O temor daquele povo chega junto. Deus faz as coisas certinha, querido. Deus prepara tudo. E a palavra de Deus fala que Jonas chega naquela cidade. Imagina uma mensagem cheia de unção. Claro que Deus enviou um profeta. E Jonas chega para aquela cidade e fala: daqui 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Pronto, final, vai embora. A palavra fala que o povo começou a ouvir a palavra e começou a falar: não, eu vou. E começou a se humilhar diante de Deus, e começou a se quebrantar diante de Deus. Uma cidade que já estava com uma sentença, uma palavra. E aí Jonas começou a chegar na cidade e começou a falar. O rei daquela cidade ouve a palavra, e o rei daquela cidade fala: todos vão jejuar. Tira os animais do pasto, porque os animais também não vai comer, vai jejuar também. Todos vão jejuar. E se vestir de pano de saco, e como o rei saiu do trono e começou a se humilhar, querido. E fala: quem sabe o Senhor se arrependa e tem misericórdia de nós, e não faça isso. E passou dias, querido, eles se humilharam diante de Deus. Eles ouviram, segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E a palavra fala que o Senhor não destrói aquele povo, por causa da palavra de Jonas. Por causa da palavra de Jonas, querido. O Senhor, querido, Ele tem um profeta para cada nação. O Senhor te chamou com um propósito. O Senhor te chamou para você ser um rio, não uma represa. Sabe? O Senhor encontra com aquela mulher samaritana e libera uma palavra para ela. Ela pega a palavra e lança naquela cidade, vai lá até a cidade e fala: ei, bora lá, vamos ver. Ele falou tudo da minha vida. E o povo começou a vir. O povo começou a vir e fala: eu não estou mais aqui por causa da palavra da mulher, eu estou aqui porque a gente ouviu o que ele falou para nós.
O Senhor tem um propósito, o Senhor te chamou com um propósito, querido. Jonas, ele liberou uma palavra para uma cidade, olha que Nínive era grande, a grande cidade de Nínive foi salva. Eu quero falar para você, talvez o Senhor te chamou para pregar para uma pessoa, e você não foi. Talvez o Senhor te chamou para ministrar para uma pessoa, e você não foi. Talvez tenha uma pessoa que o Senhor colocou no seu coração para você ganhar para Jesus. Querido, o Senhor sempre dá uma estratégia para nós. O Senhor sempre dá. E aí você talvez não foi. Talvez o Senhor te chamou para você ministrar para uma família, e muitas das vezes a gente não vai. Uma cidade a gente não vai. O Senhor te chamou para um propósito. Tem muitas famílias sendo destruídas pelo maligno. Tem muitos casamentos sendo destruídos pelo maligno. Tem muitas cidades sendo destruídas, querido. E o Senhor chamou a gente com um propósito. Vale a pena, querido, você investir em uma alma. Vale a pena você ganhar uma alma para Jesus. Vale a pena. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que um pecador se arrepende, há festa nos céus. Sabe? Muitas das vezes a gente investe em tantas coisas. A gente investe em algo que é perecível. A gente investe em algo que traça e ferrugem, se consome e vai consumir aqui na terra. Mas muitas das vezes a gente não investe em vidas, querido, em almas para o Senhor. Em almas, muitas das vezes a gente não investe. E quando eu falo em investimento, querido, às vezes é tempo, você tirar tempo para falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Quando eu falo em investimento, talvez você vai ter que tirar algo do bolso, dinheiro do bolso, para investir naquela pessoa. Já pensou, querido? Você investir em uma alma e ela se converter, e ela testemunhar e falar. Já estou finalizando. Esses dias, o apóstolo Luiz Hermínio, uma pessoa chamada João, ele ministrou falando, ganhou ele para Jesus. E passou tempo, e essa pessoa sempre, esse camarada na época, ajudava ele. Chamava ele para almoçar na casa dele, alimentava ele, né? Honrava ele naquela época da pobreza, que ele não tinha nada. E chegou um tempo agora que ele falou assim: não, eu vou honrar esse homem. Agora Deus me deu condições, eu vou honrar esse homem. E ele falou assim, conversou com a mulher dele e falou: se o pastor João vir para o culto, eu vou honrar ele. Eu vou pegar essa caminhonete novinha, zero, e vou dar para ele. E vou fazer prova com Deus. Se ele vir para o culto, que ele é difícil vir. Querido, ele fala que quando ele chega no culto, o primeiro que está lá, pastor João, ele fala é de Deus. E chamou o pastor João e deu a chave da caminhonete zerada para ele, querido. Honrou aquele homem. Porque o homem praticamente foi através da vida dele, mudou a vida dele. Deus mudou a vida de Luiz Hermínio através da vida daquele homem. Então vale a pena você investir em uma pessoa. Vale a pena, querido. Tem pessoas que falam: é melhor você mexer com animal do que mexer com gente. Querido, por mais que gente dá trabalho, querido, mas é melhor você mexer com gente. Porque animal ele vai para a terra e gente vai para o céu. Gente tem salvação. Então Deus não investe em quem não tem valor. Todos têm valor, querido. Então, muitas das vezes, o seu celeiro está cheio, a sua despensa está cheia, a sua vida financeira está cheia, eita glória. Mas a sua coroa como está? As pedrinhas, que cada alma que você ganha, uma pedrinha na sua coroa. Como você vai se apresentar num grande dia? Senhor, não tem como você falar: Senhor, está aqui o carro, Hilux. Senhor, está aqui a casa, a mansão. Senhor, está aqui o terreno, ó.
tem como. Mas você pode apresentar: Senhor, está aqui, ó. Isso aqui era um alcoólatra, eu ganhei para o Senhor. Um grande homem de Deus. Senhor, está aqui, esse aqui era um drogado, ó. O apelido dele, sabe como que era? Noia. Hoje é pai de família, hoje é pastor. Está aqui. Que honra, querido. Deus, o Senhor vai falar para você: muito bem, muito bem. Então vale a pena você investir em pessoas. O encontro está vindo aí, querido. E aí? Está enviando quantas pessoas? Querido, eu conheci um homem, eu não vou falar o nome, mas pensa um camarada que tinha um coração grandão para o reino de Deus. Esse camarada, quando vinha encontro, ele pegava umas 5 inscrições, falava, pode que eu enviava 5 pessoas. Ele patrocinava 5 inscrições, querido. Você acha que um camarada desse não tem crédito com Deus? Investindo em pessoas. Ele falava: separa 5 aí que eu vou pagar, é por minha conta. E enviava pessoas para o encontro. Então muitas das vezes isso é coração no reino de Deus, querido. Muitas das vezes a gente fala que ama Jesus, mas não ama o nosso próximo. Que amor é esse? Muitas das vezes, querido, um encontro desse que cura, liberta e salva. Muitas das vezes a gente fala assim: eu não vou para o encontro. Sim, você não vai, mas vai parar por aí? Sim, mas a inscrição que você ia, paga para uma pessoa que não vai. Paga para uma pessoa que não conhece Jesus, para vir transformado. Que você sabe que esse encontro transforma a vida. Você já foi uma prova viva daquele lugar. Estamos no mês 5, quantas almas eu ganhei para Jesus? Pastor, eu prosperei. Não estou falando de prosperidade da terra, estou falando almas para Jesus. Quantas almas eu ganhei? Nenhuma. Nenhuma, pastor. Então, querido, é uma oportunidade, um encontro desse para a gente ganhar almas para Jesus. Já pensou você enviar uma pessoa para o encontro e falar, e você receber a notícia aí, aceitou Jesus? Que alegria, querido, que você vai sentir. Que alegria que você vai sentir. Você já assistiu aquele filme que um camarada ele começa a vender coisas, investindo em pessoas, para salvar pessoas, porque estava tendo uma guerra, e ele escondia tudo na fábrica dele, pessoas, e aquelas pessoas saem e começam a agradecer a ele, um monte de gente salva porque ele escondeu, ele investiu dinheiro, ele subordinou os guardas, ele pagaram por vida, e aquelas pessoas tudo agradecendo a ele. E ele olha para o relógio e falava: isso aqui vale tantas pessoas, tantas vidas, e eu não salvei. Ele olha para o carro dele, ele despreza o carro dele. Aquele carro ali valia tantas almas, era mais não sei quantas almas salvas, e eu não salvei. Um camarada que fez um monte de coisa, estava se arrependido, por causa de um relógio e por causa de um carro, que ele não investiu em almas. Então que o arrependimento não vem tarde para nós, querido. E que a gente vem fazer o ID do Senhor. Hoje eu falei, tem pessoas, querido, que infelizmente, pastor Demis, tem pessoas que a gente vai ter que juntar, igual a palavra fala, aqueles 4 amigos, 4 ou 3, está na Bíblia, que pegam do lado, pegam do outro, em uma marca que não aguenta aí, que você vai levar, mas tem um telhado, a gente passa por cima, mas que essa pessoa vai ter um encontro com Jesus, vai. Ele não quer ir, não aguenta ir, coloca na maca, bora levar até Jesus. Jesus está aí, eu trouxe para o Senhor curar. E Jesus fala: levanta e anda. E Jesus não só olhou para aquele homem, mas olhou a fé daqueles 4 amigos. Ei, que você seja esses 4 amigos que Jesus admira a sua fé, querido. Que talvez mesmo sem condições, mesmo sem poder, vai investir em almas para o reino de Deus. Sim. Sim, prove, querido, que você faz parte do reino de Deus. Invista em almas, invista em pessoas. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Esse lugar vai ficar pequeno, querido. Se você entender essa palavra, esse lugar vai ficar pequeno.
por tanto de pessoas que você vai trazer para o reino de Deus, por tanto de pessoas que você vai pregar a palavra, que você vai ministrar em nome de Jesus Cristo. Ei, não fuja do chamado de Deus, não fuja da palavra que Deus colocou no seu coração, querido, para você ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Não permita que pessoas que estão no barco com você pereçam. Não permita que a sua família passe por tempestade por causa de algo que você não quer obedecer à palavra de Deus. Não fuja do Senhor. Adora Ele que Ele está nesse lugar, querido. Adora Ele. Adora Ele diante de ti. Oh, com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro. Pois ao buscar a tua presença, sei que virás, sei que virás. Invade com tua luz a minha escuridão, Deus. Eu me rendo.
Que o Senhor levanta, querido, nessa noite. Que o Senhor levanta Ananias nessa noite. Que o Senhor levanta Ananias nessa noite, que ganha muitos Paulo para Jesus. E que o Senhor levanta, no bom sentido, a atitude daquela mulher samaritana, que não ficou só para ela, e que levou aquilo que Jesus colocou dentro dela para aqueles outros irmãos dela, samaritanos. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor levanta aqueles 4 amigos, que leva as pessoas que não conseguem andar, que leve até Jesus, para Jesus curar, para Jesus libertar. E que o Senhor levanta pessoas com o coração queimando por almas. Eu quero almas, que pessoas, que o Senhor Jesus levanta pessoas que falam: Senhor, me dá-me filho, senão eu morro. E que o Senhor levanta Anas nessa noite, que fala: me dá filhos, senão eu morro. Sim, 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 Jesus. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós levantamos o altar de adoração ao Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Oh, sim, sim, Deus. Sim, sim. Que o Senhor levanta Pedro e João nessa noite. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus, Jesus. Que o Senhor levanta Pedro e João. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus. Talvez você não tenha prata e nem ouro, mas você tem Jesus, você tem tudo. E talvez você tenha prata e ouro, mas não tem Jesus, você não tem nada. Essa nação precisa de Cristo, querido. O mundo precisa de Cristo. Essa nação precisa de Jesus. Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda cura, querido. Jesus ainda transforma. Aquela pessoa que é nóia, que ninguém dá valor, Jesus tem jeito sim. Sim, Deus. Nós apresentamos a igreja do Senhor nas tuas mãos. Que a igreja entende o ID. Jesus, perdoa nós, Senhor. Perdoa a igreja do Senhor por talvez não ter feito o ID do Senhor, não ter ido os órfãos, a viúva, Jesus. Os perdidos, Senhor. Nos perdoa, Pai, nessa noite de ceia. Eu como um líder dessa igreja, eu como o pastor dessa igreja, eu te peço perdão, Senhor, por ter famílias, Senhor, sendo destruída e a tua igreja talvez não foi. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Jesus, por nós não ter feito o papel de igreja. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia de nós como igreja, Jesus. Tem misericórdia de nós como igreja, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido. Glória a Deus, que essa palavra queima no seu coração, querido. Que você venha ter um desejo por almas. Que você venha pregar a palavra no tempo e fora do tempo. Pregue a palavra de Deus. Talvez você fale: mas eu preguei e não se converteu. Mas a semente foi plantada, querida. A semente, a palavra, ela não volta vazia. A palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, amém, querido? Hoje é noite de ceia, vamos ceiar. Qual é a sua expectativa para a ceia, querido? Vamos ceiar em nome de Jesus. Você
é noite de você se sentar na mesa. Muitas das vezes, em tempo de ceia, talvez era um suspense, as pessoas ficavam julgando muito. Mas a ceia, querido, é momento da gente olhar para o espelho, não para a janela. Não é momento de você olhar para a vida do irmão, fez isso. Não é para olhar para a sua vida e falar: Jesus, olha eu aqui, Senhor. Você olhar para o espelho e falar: cara, Jesus, esse homem, essa mulher não. Mas Jesus, pela sua misericórdia, Jesus, toca. Perdoa a nossa falha, perdoa o nosso pecado. Sabe, querido, quando aquele povo, quando na noite que Judas, na última ceia, quando sentou na mesa, ninguém julgou, ninguém falou assim: por acaso sou eu, Senhor? Então hoje à noite você falar: Senhor, por acaso sou eu? Olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, falar: Senhor, toca naquilo que o Senhor quer tocar. Hoje é noite de se render aos pés de Jesus, querido. Hoje é noite de você quebrar um vaso nos pés dele. Talvez custa o preço, mas você fala: não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais do que tudo. Sim, Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, querido, pelo pão, pelo suco. Glória a Deus. Aleluias. Pastor Demis, pastora Suzy, pode pegar os para estar servindo. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar pelo suco, vamos orar pelo pão, para que Deus possa estar abençoando, para que você possa ter oportunidade de ceiar nessa noite. A palavra de Deus fala que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, eu quero apresentar esse suco, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar consagrando em nome de Jesus Cristo. Que pessoas que for beber desse suco, Senhor, será curada em nome de Jesus Cristo. Que nunca mais será a mesma pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pastor Denis vai orar pelo pão. Sim, soberano, Pai eterno, apresentamos esse pão simbolizando o teu corpo, meu Pai, que é partido pela tua igreja, é partido pelos teus filhos, Pai. Nós fazemos parte de ti agora, papai querido. Vem abençoando poderosamente, eterno. Ah, meu Pai, quando degustar, meu Pai, desse pão, cura instantânea, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Querido, como é costume nosso, costume não é um costume nosso da igreja. Quem pode ceiar com a gente, quem for batizado, quem for membro da igreja, talvez você é de outro ministério, está bem com o seu ministério, pode ceiar com a gente também. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. E se no mais profundo abismo ou no mais altos céus eu estiver escondido, eu sei que tu me encontrarás, e a noite brilhará como um dia, e eu estarei envolvido em tuas cordas de amor. Tu és adorado, Deus. És glória adorado. A Deus. Glória a Deus, querido. Que momento maravilhoso, querido. Que momento maravilhoso você fazer parte da mesa do Senhor, fazer parte da mesa de comunhão com o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Fazer isso em memória de mim é muito bom, muito maravilhoso, amém? Eu quero dar oportunidade para você, querido, em nome de Jesus, uns minutinhos para você. Quiser trocar o cálice, fica à vontade, amém? Quiser trocar, esse é um momento muito especial, um momento que a comunhão, em nome de Jesus, você tem a oportunidade de trocar o cálice. Em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus.
Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Você tem a oportunidade de trocar o cálice com o seu irmão nessa noite. Fique à vontade, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala, Salmo 133, como bom, suave, que os irmãos vivam na união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É muito bom, querido. A união traz vida, a união traz bênção. Nós somos um corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. E eu já quero tocar. Glória a Deus. Aleluias. Teu sangue leva-me a Adora Ele, querido. Ele está aqui no nosso meio. todas as alturas. O grandão da Galileia está no nosso meio. Ouça tua voz. Sim, Deus. Nós te adoramos, ó Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado. Jesus, enche o teu sangue. O Exu está no nosso meio. O leão da tribo de Judá está no nosso meio. Mostra tua Obrigado, Jesus. fala do amor do Pai. Hoje. Um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo que nos lava. Oh, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 23, querido. 1 Coríntios 11, versículo 23 fala: porque eu recebi do Senhor, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comeis, este meu corpo é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste desse pão e beber desse cálice, anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe dignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então a palavra de Deus fala, querido, que a palavra não fala para você não ceiar, mas fala para você fazer um exame, um autoexame, para você examinar a si mesmo
em nome de Jesus, amém? Então, voltar ao texto de novo, para a gente cear, amém? Porque eu recebi do Senhor também, que eu ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, amém? Todos juntos, coma do pão. Você pode exaltar o nome do Senhor, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comeste desse pão e beber desse cálice, anunciará a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Todos juntos, beba do cálice. Você pode exaltar o nome do Senhor, querido. É por Ele, por causa dEle que nós estamos aqui. É por Ele, por causa dEle nós estamos aqui. Sim, sim, sim. Oh. Glória a Deus. Aleluia. Só os livres, dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Já estamos finalizando. Quero agradecer a todos os nossos visitantes. Muito obrigado.